Queridos amigos, irmãos de caminhada, desejo-lhes um bom dia, uma manhã de luz, de muita fé, muita coragem. Hoje nós pedimos mais uma vez a Jesus que nos permita, fortalecer-nos numa vibração de harmonia para que possamos entrar não só nos lares, mas também na casa mental de cada um. Iniciando o capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso, quem quer que seja. Mas vai mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Uma palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Senhor,
Mestre amado de nossas almas, que nesta manhã possamos refletir em nós mesmos, nas nossas atitudes mais íntimas, no nosso comportamento e nos relacionamentos que temos com aqueles que fazem parte, não só da minha família, mas também como grupo de convivência. Dai-nos força, coragem para vivermos em situações que nos levam a viver o bem. Já estamos na hora de aprendermos a sermos simples, brandos e puros de coração. E assim, Jesus, é que iniciamos o nosso pequena reflexão sobre os itens desta manhã. Que Deus nos abençoe, sustente os pensamentos de todos os nossos irmãos que ora participam conosco deste momento divino e sublime que é o Evangelho de Jesus. Sê conosco, Senhor. Queridos amigos, o título do capítulo, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos mostra também uma ação, porque as mãos, elas são só instrumentos do nosso pensamento. A ação é aquilo que nós dignificamos nos nossos atos. Mas hoje nós queríamos falar fazer o bem sem ostentação. O que é ostentação? É eu estar numa condição superior, que quero mostrar para os outros tudo aquilo que faço questão de mostrar de público, mas também fazendo questão de compreender, não fazendo questão de compreender, que isso é fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, nós vamos ver o que é isso, fazer o bem sem ostentação. Nós estamos sendo convidados pela doutrina espírita a sermos intérpretes genuínos do bem, desse trabalho que nós estamos sendo convidados a refletir na grandiosidade dele, que é a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E que bem é esse que eu posso fazer sem que ele me traga alguma vantagem? Então, aqui Mateus narra: digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Por quê? Porque os fariseus, aqueles que queriam aparecer, eles faziam para mostrar para os outros, para ostentar, para ser glorificado pelos homens. E eu pergunto, que obra é essa? Qual é o benefício disso? Mostrar e esperar recompensa. Não é isso que Jesus nos ensinou. E aí nós vamos ver que o exemplo do Cristo nos remete também a algumas observações. Tendo descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou e disse: Quero, e fica curado. Ao mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que ele sirva de prova. Jesus não precisava de prova, de provar nada que ele fazia, mas os homens ainda se ligavam a essa questão. Quando ele fala para mostrar para os sacerdotes, nós temos dois pontos de vista aí que precisam ser discutidos. Primeiro, era mais uma pessoa que estava se livrando da lepra. Então, com certeza, como hoje, nós temos os indicadores de números de pessoas com dengue, com HN1, né, quando passamos pela pandemia,
Então, isso é estatístico também, mas aqui ele mostra também, oferece o dom prescrito por Moisés. E que dom é esse? A fim de que lhe sirva de prova. Moisés não ensinou a amar, e ele nos ensinou e falou que olho por olho, dente por dente. Mas nós temos que nesse momento, meditar na grandeza e na sublimidade do ato em que Jesus se dirige, não é para estender as mãos, porque nós podemos estender as mãos e nada acontecer, mas a força do amor do Cristo, o magnetismo de Jesus, que se estenderam as mãos para o bem. E todas as vezes que eu desejo fazer o bem e que eu estendo as minhas mãos para alguém, eu estou com o pensamento ligado a Deus. Então, nós vamos ver as pessoas que estão plantando, por exemplo, mãos que aram a terra, mãos que aram o solo dos corações. Será que esse leproso que chegou para Jesus e fala para ele, Senhor, se quiseres, pode me curar? E ele fala que queria curar. E ele diz para ele, quero, fica curado. Porque ao fazer a leitura do perispírito, da situação energética daquele espírito, ele viu que ele não tinha comprometimento grave com as leis. Então, ele faz o bem sem ostentação, sem mostrar. Aí que está o mérito de todo o trabalho do Cristo, porque Jesus não precisava de ostentar, ele veio para servir. E ainda mais meritório, diz o Evangelho, é ocultar a mão que dá. Constitui uma marca incontestável de grande superioridade moral, o que muitas vezes nós contamos para o outro. Nós ainda falamos. Então, quantos há que só dão na esperança de que vai receber alguma coisa em troca? E ainda mais, às vezes, até diz, fulano merece, pode te ajudar porque ele me deve favores. Então, isso nós vamos ver, que quem deve favores, então, não foi um bem que ele recebeu, e nem um bem que eu fiz, porque eu estou cobrando. E nós vamos ver, então, que temos também aqueles que pensam em estender também as suas mãos e que poderão contribuir até para com as vibrações difíceis. Pensemos também nas mãos que se estenderam para as sombras do mal. Quantos nós vamos ver que recolhe da terra o ouro e vão vender, sacrificando a vida de tantas outras pessoas? Então, nós vamos ver que as mãos, a gente precisa reparar qual é a atitude que temos feito com as nossas mãos. Então, precisamos de reparar a força da vida para que nós venhamos a estender as mãos para os nossos irmãos. A força da vida é a força do pensamento. É aquele que prefere a permanecer com seu pensamento em Deus do que mostrar uma fé só para o homem, uma fé aparente. E foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Eu estou fazendo para aparecer, para mostrar. E qual que é a recompensa que eu estou buscando? Aquilo que vai me alegrar, me impõe um certo status. Então, a beneficência aplicada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além de ser caridade material, também ela é caridade moral. E muitas vezes essa caridade nós podemos já estarmos realizando. E nós precisamos entender que muitas vezes nós, que não somos capazes ainda de curar o outro, mas nós podemos aliviar a dor do nosso irmão, explicando, amparando. Então, Jesus, como mestre divino, ele passa pelo mundo estendendo as mãos em auxílio de todos nós. E ele passa mostrando como é que nós devemos ajudar uns aos outros. E ele cura, ele afaga, ele alivia tanto os corpos enfermos, como também aqueles espíritos que estavam com suas esperanças abatidas, as almas caídas. Então, nós precisamos nos incorporarmos
nesse pensamento, estarmos sempre dispostos a estender as nossas mãos. E é por isso que o Senhor nos disse, em toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos longe do sacrifício, do qual, enquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despendiram de nós entre as palavras do perdão e a serenidade da bênção. Porque Jesus reconhece a nossa pequenez, a nossa leviandade. Então, a verdadeira generosidade, ela adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar com o beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Façamos sem olhar a quem, queridos irmãos. E nunca pensemos que temos que mostrar para o outro aquilo que a gente faz no silêncio de nossas intenções. Agradecemos a Jesus, pedindo ao Mestre que nesta hora os benfeitores nos envolvam em vibrações de paz, trazendo paz, e que nesta hora possamos fazer a reflexão profunda dos nossos atos, das nossas atitudes e das nossas intenções. Que o passe possa ser para todos nós o beneplácito do seu amor, Jesus, e que possa fluidificar as nossas águas, transformando-as em medicamentos, em lenitivos para o nosso corpo perispiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espíritos amigos, por nos propiciar esses momentos de reflexão e de oportunidade de chegar a tantos corações amigos. Em nome de Jesus, que deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.